Alô, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo da Clinicor Saúde Integral. Nós vamos começar falando sobre a terceira idade. Nem sei por que esse tema veio assim na cabeça, mas vamos falar sobre a terceira idade, vamos falar algumas generalidades sobre os idosos, os cuidados que a gente tem que ter. O próximo vídeo, a nossa intenção é falar sobre a doença de Alzheimer, especialmente nos cuidadores, para os cuidadores de um paciente com doença de Alzheimer. E se você tem alguma sugestão de algum tema, mesmo que não seja relacionado à terceira idade, você pode entrar em contato com a gente e mandar o tema que nós vamos estudar e trazer a descrição deles aqui. Então, nós vamos começar a falar como prevenir queda em idoso, que é o que a gente tem dentro de casa, o que pode acontecer dentro da nossa casa. A queda dos idosos, a caída dele, cair no chão, é uma coisa muito mais comum do que a gente pensa. E ela aumenta, a possibilidade de cair aumenta com o aumento da idade. E tanto faz sexo masculino como sexo feminino. E o que essa queda quer dizer? Essa queda pode estar nos mostrando uma alteração fisiológica, ou seja o quê? A alteração própria da idade, alteração da visão, alteração da audição, alteração da locomoção, né? Por qualquer outra coisa que nós vamos chegar nas causas já, né? Ou pode ser sinal de uma patologia, pode ser sinal de uma doença. Então pode ser uma coisa que acontece naturalmente, o idoso anda mais devagar, o idoso escuta de maneira diferente, escuta pouco, ele tem a visão prejudicada, a audição prejudicada, né? E também pode mostrar a presença de patologia. No Brasil, cerca de 30% dos idosos caem pelo menos uma vez por ano. Então presta atenção, 30% em cada 100 idosos, 30 caem por ano. E essas quedas podem ser catastróficas. Pode ser uma queda comum, um escorregão que caiu e não aconteceu nada, como pode um simples escorregão levar a coisa catastrófica. A frequência de quedas no Brasil, ela é maior em mulheres do que em homens. E o risco de fratura, de cair, quebrar, especialmente o colo de fêmur, né, que é o que mais quebra, aumenta com a idade. Quanto mais velho, mais risco de cair e mais risco de você ter uma fratura. Mais de 2/3 daquelas pessoas que caíram voltam a cair dentro dos próximos 6 meses. Então veja bem, se você tem uma pessoa idosa, sofreu uma queda na sua casa, você tem que abrir o olho, tomar certas providências, porque dentro de 6 meses a possibilidade dele cair de novo é muito grande, né? Para ele cair, o que pode acontecer? O que faz? Nós temos os fatores de risco. O que é isso? São aqueles fatores que possibilitam e que facilitam a queda. Os primeiros fatores são os fatores relacionados com o próprio envelhecimento, com a própria idade. Quais são esses fatores? Diminuição da visão, diminuição da audição, sedentarismo, o idoso que não faz exercício nenhum, que fica parado o dia inteiro, fica sentado vendo televisão, ainda mais programa que não presta, tendo informação ruim através da televisão, desses programas aí de policiais por aí afora, ele não anda, então ele vai ficando enrijecido, a perna não obedece mais, o joelho não curva. Esse é fator de risco. Distúrbio músculo esquelético, as dores, uma coisa que o idoso tem com certa frequência é uma instabilidade do joelho. A fisioterapia coloca isso no lugar. A instabilidade do joelho ajuda ele a cair, né? Alteração na postura, vai ficando curvo, meio corcunda, não é? Alteração do equilíbrio, pessoas que têm problema com labirintismo, as deformações nos pés, porque com os reumatismos, os joanetes que acontecem, vão fazendo deformidade e isso vai fazendo com que ele perca o equilíbrio. Então, isso que eu acabei de falar são as alterações relacionadas com o próprio envelhecimento, que acontece com todo mundo, com qualquer um. Ainda temos os fatores de risco relacionados às doenças.
a presença da doença no idoso, que é doença cardíaca, doença pulmonar, porque ele não respira direito, na doença cardíaca, na insuficiência cardíaca, ele cansa. Ele está andando, ele cansa, ele tem que escorar em algum lugar, ele não tem como escorar, ele acaba caindo. A pulmonar, pelo mesmo jeito. As doenças neurológicas, o AVC, que deixa a pessoa com a modificação na marcha, ele anda de maneira diferente, a doença de Parkinson, a doença de Alzheimer, a doença gênito-urinária. Idoso que tem urgência em urinar, que não consegue segurar a urina, ele vai correndo para o banheiro, fica aguentando até na hora que não dá mais, depois ele vai correndo para o banheiro, não dá tempo de chegar no banheiro, no meio do caminho ele tropeça em alguma coisa, esbarra em alguma coisa e cai, perde o equilíbrio e cai. Osteoporose. A osteoporose tem um fator importante. Muitas vezes a gente acha que o indivíduo quebrou o colo de fêmur porque ele caiu. Não. Em um bom número de vezes, ele cai porque quebrou. Ele está em pé, ele tem osteoporose, primeiro ele quebra o colo de fêmur e depois ele cai. A artrose, a labirintite, são todas doenças importantes que nós temos que estar orientando, temos que estar perto e olhando isso todo dia e tendo cuidado com eles. Além das doenças, veja bem, porque o idoso que tem aquelas doenças, que eu acabei de falar, Parkinson, Alzheimer, doença gênito-urinária, músculo-esquelética, artrose, ele também já tem os fatores de risco da idade, que é aqueles que nós falamos lá atrás, que é distúrbio da visão, da audição, dificuldade, deformidade nos pés, que não é uma doença, mas ele já vem com isso. Com isso aí você tem as doenças que facilitam a queda. Essas doenças têm que ser tratadas, então nós temos também o risco de queda pelo uso de medicamentos. Antidepressivo, antipsicótico, ansiolíticos, remédio para ansiedade, hipnótico, remédio para dormir, antihipertensivos, remédio de pressão alta, pode de repente abaixar a pressão demais, ele está em pé e cai, fazendo uma hipotensão postural. Os diuréticos que estão associados ao tratamento da pressão também, porque despolia potássio e dá fraqueza muscular. Os antiarrítmicos que a gente usa em cardiologia. Idoso diabético, hipoglicemiante, drogas que abaixam a glicose, que colocam a glicose no normal. Volta e meia, esse idoso faz uma hipoglicemia, a glicose abaixa demais e ele cai. Os anti-inflamatórios, além de tudo, ainda tem a que a gente chama de polifarmácia. O que é polifarmácia? São muitos medicamentos que antes de qualquer coisa, eles vão no farmacêutico, o farmacêutico enche desse monte de remédio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, e passa vitamina, e passa isso, e passa aquilo, e vai juntando tudo isso junto, mais os remédios que ele toma, porque tem gente que gosta de tomar remédio para tudo, né? Tem um negocinho, tem que tomar um remédio. Então, ele junta tudo isso daí, um remédio interfere no outro, e a gente faz um negócio nele chamado cascata iatrogênica, ou seja, ele passa mal por causa do remédio. Então, veja bem, o idoso, ele já tem os fatores de risco relacionados à idade dele, ele tem o fator de risco relacionado à doença que ele tem e mais a medicação que ele toma. Então, isso tem que ser muito bem vigiado. E como que a gente vigia isso? Tem umas atitudes que a gente pode tomar dentro de casa, que não é nada caro para ninguém, não é nada que vai gastar dinheiro, absolutamente nada disso. Por exemplo, vamos começar a falar sobre o banheiro para o idoso. Primeiro, banheiro para idoso precisa de luminosidade. Ele tem que ficar claro, porque se ele tem distúrbio de visão, o banheiro tem que ficar claro. Outra, não usar parede e piso da mesma cor. Ele precisa ter um contato visual, ele precisa ver para saber que tem diferença. Se possível, usar a tampa do vaso sanitário numa cor diferente, para ele saber que ali é o vaso sanitário. A pia de uma cor diferente. Pode fazer isso tudo combinando, mas ele tem que saber que é diferente uma coisa da outra. Não usar tapete de tecido.
Usar tapete emborrachado, tapete que quando você pisar ele não escorrega. Esses pisos, esses tapetes que normalmente você coloca na porta de boxe, que é pano puro, isso é um desastre. Se ele vai sair do boxe, ele pisa naquilo ali, escorrega, pronto. Já que tem que ser um ambiente muito claro, usar lâmpada fluorescente. O vaso sanitário, aliás, não é só o vaso sanitário, o assento do idoso, a altura média dele é entre 45 e 50 centímetros. O vaso sanitário não tem isso, não tem problema, não tem que arrancar o vaso para poder fazer uma estrutura, um soco, né, debaixo dele para ele aumentar. Não, existe assento de vaso sanitário, tampa da privada, que você compra, que ela tem 10 centímetros, tem 15 centímetros, você compra a tampa de acordo com a altura. Outra, não deixar de colocar barra de apoio do lado do vaso sanitário, na parede. Se o vaso sanitário for num lugar que não tem uma parede perto, ou às vezes ele é perto de uma parede de boxe, uma parede de vidro, que é um perigo danado, você tem barra que você põe no chão. Essa barra põe no chão que ele pode segurar e levantar. Não deixar de colocar barra de apoio dentro do boxe. Dentro do boxe também usar um tapete antiderrapante. Se ele tem dificuldade para abaixar, bota uma cadeira para ele tomar banho, uma cadeira de plástico, uma cadeira boa, uma cadeira firme. Barra de apoio nas paredes para ele. Usar cortinas claras nos banheiros. De preferência que o box, tem gente que acha cafona isso que eu vou falar, mas que o box não seja de vidro, que ele tenha uma cortina. É mais fácil para abrir uma cortina e tirar uma pessoa de dentro do box. Eu já tive em situações de uma pessoa que morreu dentro de um box e foi um trabalho tremendo para poder tirar o corpo dali, foi muito difícil. Luminosidade, já falei disso agora, e vamos tornar a falar, tem que ser claro para se enxergar muito bem. Então, no banheiro, são esses os cuidados que a gente tem que ter. Outra coisa importante. Fale com o idoso que ao entrar no banheiro, não tranque a porta por dentro. Não passe o trinco da porta, ou se passar, você tenha do lado de fora, pendurado do lado ali, bate um preguinho, pendura aquela chave de emergência para você poder abrir a porta. Senão, pode passar mal lá dentro, você precisar e ficar naquela confusão. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Então, ter cuidado com isso, né? Evitar o box de vidro, já falei, né? Cadeira de plástico, já falei. Então, no banheiro, é isso aí que eu falei para vocês. No quarto, o que você faz com o idoso no quarto? Cuidado com cama muito baixa. Ele abaixa e não levanta. Colchão muito macio, fica difícil para ele poder levantar. Essa cama também tem de 45 a 50 centímetros de altura. Ter sempre uma luz piloto. O que é isso? Uma lâmpada acesa dentro do quarto, uma lâmpada fraca, de modo que se ele acordar de noite, ele não acorda na escuridão completa. Ele tenha um rumo. Pode também botar um abajur do lado da cama? Pode botar um abajur do lado da cama para aquele que consegue meter o dedo e acender o abajur. Muito legal isso daí. Se não, arruma uma lâmpada, tipo essa que a gente coloca em quarto de criança, que dá um rumo qualquer, que bota na tomada, arruma isso para dentro do quarto, não ficar aquela escuridão completa, porque ele levanta, anda e cai. Na queda, além dele quebrar, ele pode fazer um traumatismo craniano, pode bater a cabeça. Então, ele levanta, a perna fica dormente de uma hora para outra, ele não consegue andar, ele cai. Tapete no quarto é um problema, né? Porque a gente usa tapete pequeno no quarto. Tapete solto é um problema. Encerar o quarto com material escorregadio, com cera que escorrega. Né? A sandália que ele vai usar, o chinelo que ele vai usar dentro de casa, de preferência que seja preso no calcanhar, mas para levantar de noite não vai ter isso, né? Ele não vai prender o calcanhar na hora que ele vai levantar para poder ir ao banheiro, mas que seja um chinelo com o solado antiderrapante, um solado que adere ao piso. Se vai botar um tapete perto da cama, coloca também um tapete emborrachado.
porque o tapete solto, ele anda, o tapete desliza e ele cai. Né? Assim como usa o chinelo antiderrapante, o sapato também deve ser antiderrapante. A altura da cama, mais uma vez eu chamo a atenção, 45 a 50 centímetros. Colchão não mole demais. Também não precisa ser na tábua, né? Mas um colchão que ele possa dormir bem e acordar bem. Na sala de estar, parar com esse monte de gambiarra que bota fio ligado para um lado, aproveita uma tomada, bota ali um T e liga 3, 4 aparelhos de uma vez só, fica aquele monte de fio espalhado. Tira isso do meio da casa, bota isso num canto, chama um eletricista para mostrar como é que faz para não ficar esses fios todos espalhados, para não ter que ligar Benjamin, cria mais tomadas. Cria saída para isso, porque os fios no meio da sala é a mesma coisa de sala que tem casa que tem velho e criança, que fica brinquedo espalhado pelo meio da sala. Tem que tirar isso. Sapato jogado, tem gente que vai chegando, joga sapato para um lado, e não pode ser assim, porque a pessoa esbarra e cai. Além de deixar a casa emporcalhada e feia, né? Sapato, roupa no meio da casa e brinquedo de criança parecer que está sujo, é a possibilidade de queda. Ainda pode cair, ainda cair em cima de um brinquedo desse e ainda se machucar. O sofá muito baixo, mais uma vez a atenção, 45 a 50 centímetros de altura. O sofá muito baixo, de preferência a cadeira que tem os dois braços. Uma cadeira estofada, mas que tem os dois braços, onde ele pode se firmar para poder levantar. Esses fios cruzando o caminho, isso é muito importante. Eu vi muita casa com gambiarra aí. Né? Na cozinha, uma coisa importante na cozinha, eu acho muito engraçado isso em algumas casas que eu vou, porque o sujeito vai assentar um armário de cozinha, ele chega lá, bota na altura dele. Aí você tem uma velhinha baixinha e uma mulher baixinha para poder apanhar. Como é que apanha aquilo que está lá em cima? Você tem que medir a altura do armário de acordo com a altura de quem vai lidar com ele, para ter fácil acesso. Aí, para poder pegar alguma coisa que está em cima do armário, puxa uma cadeira, puxa um banquinho, olha, sobe naquilo para poder apanhar. Olha o risco de queda. Então a gente tem que fazer a coisa funcional. Tem que funcionar. O negócio tem que ficar bom para a gente. A altura do armário não é a mesma para todo mundo. Existe uma altura média. Mas se você está lidando com gente baixinha, é assim. Eu me lembro uma vez que colocaram um armário no hospital, isso tem tempo já. O camarada chegou lá, foi botar um armário no posto de enfermagem e botou um armário para a altura dele, uma pessoa da minha altura, ou mais alto que eu. E as enfermeiras que estavam lá, eram todas baixinhas, cada uma só faltava andar com um banquinho na mão para poder ter que subir ali, para poder apanhar uma medicação, um negócio qualquer. Imagina apanhar essa medicação, e tudo gente nova, hein? Imagina apanhar essa medicação na hora de uma urgência, que tem que apanhar depressa. Sobe no banquinho e cai aí. Fica muito pior do que estava, não é? Na sala, atenção para isso, os tapetes, na cozinha, a altura de armário, né? A altura para a pessoa, para não ter que estar procurando escadinha e banquinho para subir. Nas escadas, se existe uma coisa que nós não temos cuidado é com iluminação nas escadas. Precisamos ter cuidado com isso. Tirar objetos do meio da escada. A escada tem que estar limpa. Escada foi feita para subir e para descer, passar de um pavimento para o outro. Escada não foi feita para guardar isso, aquilo, botar esporado na escala da escada e deixar ali. Né? Os degraus de escada, quando for fazer uma escada, tem que medir direito, para o degrau não ter muita altura e também não ser um degrau muito curto. O degrau, quando você bota o pé, o seu pé tem que caber todo no degrau para você poder firmar, especialmente o calcanhar. Você tem que poder firmar o pé todo e o degrau não pode ter uma altura muito alto, senão a pessoa não consegue passar a perna. Outra coisa da escada, você já esqueceu de falar, não pode. Corrimão dos dois lados.
corrimão dos dois lados. Quando o idoso também ensina para ele, quando ele vai subir uma escada, de repente em algum lugar que tem uma escada muito larga, ele não precisa usar o corrimão, ele está bem, está desenvolto. Então, idoso que nem eu, assim, pode subir escada para lá e para cá, assim, mas não suba longe do corrimão, perto dele, mesmo que você não use. Porque se houver um desequilíbrio ou qualquer coisa, na mesma hora coloca a mão e segura e equilibra. Pronto. É para isso que é feito o corrimão, para isso que é feito bengala. Quem precisa usar bengala, é para isso. Você não precisa estar escorando a bengala o tempo todo e firmando nela, não. Ela serve para te dar o equilíbrio. Você vai andando, precisou, você só coloca para ela te guiar. Né? Esses são os cuidados gerais que a gente pode e deve ter com o idoso. Com isso, a gente vai prevenir muita coisa e vai dar qualidade de vida para o idoso. Ele vai viver e vai viver bem. Outra coisa, consulta o geriatra periodicamente, 2 vezes por ano no geriatra. O oftalmologista, não deixar de ir ao oftalmologista, mas o geriatra vai gerenciar isso tudo, porque ele vai perguntar tudo. Então, encaminhar ao oftalmologista, encaminhar ao otorrinolaringologista, ao neurologista ou a qualquer outra especialidade que o geriatra achar que precisa desse parecer. O geriatra vai fazer isso, então é preciso que consulte, é preciso que leve para ele. Né? Outra, idoso fazer banho de sol regular, todos os dias, 10 minutinhos de sol. Exercício físico, gente, fisioterapia. A hidroginástica é excelente, porque a hidroginástica ela tem o valor do exercício físico fora da piscina, e ela não tem impacto, a articulação não sofre, porque não fica tudo apoiado, o peso todo apoiado na articulação do joelho, na articulação dos pés, dos quadris, não fica tudo apoiado ali, de modo que tem o valor do exercício, desenvolve, vale para desenvolver toda a musculatura e não fica apoiado, não tem consequência mais grave para hidroginástica. Aquele que não quer hidroginástica pode ir para uma academia. Pode fazer caminhada, caminhada tem um jeito de fazer caminhada. O que é? Caminhada não é passeio. Caminhada eu tenho que teoricamente isso, olha, eu tenho que andar um percurso, faço um percurso que eu vou fazer todos os dias, então eu gasto 1 hora fazendo aquele percurso. Na semana que vem, eu já não posso gastar 1 hora mais, eu tenho que gastar menos, porque eu tenho que andar mais depressa, porque o sentido do exercício físico é melhorar a minha função, é melhorar a minha atividade física, é melhorar a minha capacidade física. Então, eu tenho que diminuir isso aí. Por isso que a academia entra. Por isso que quando vai andar tem que ter um lugar marcado. Ou nós precisamos marcar tempo, ou precisamos marcar a distância, a metragem ou a quilometragem, se for o caso. Né? Cuidado em conversar com o idoso, fazê-lo conversar. Escutar dele a história de vida que ele tem para contar. Ele tem muita coisa para contar para a gente. O idoso, ele é um poço de experiência. E muitas vezes o idoso que a gente acha que não tem nada a ver. Certa feita uma professora me falou aqui que ela estava reclamando da vida e reclamando do que estavam fazendo com ela no serviço público, e de perseguição para lá e para cá. E o pai dela, ela falou que o pai dela mal sabia desenhar um nome. O pai dela aprendeu a escrever, só desenhar um nome e lia muito pouco. Ela foi se queixar com o pai dela. E que estavam fazendo isso e aquilo com ela, não sei o que ela estava chateada, que ela ia largar isso tudo de lado. Ele virou para ela e falou assim: minha filha, fica calma, a terra é redonda, não é à toa. Então você vai sair no mesmo lugar, você vai rodar e vai sair no mesmo lugar. Veja só, uma pessoa sem estudo, que passou isso para ela, em pouca coisa que ele falou, disse muita coisa. E o idoso tem muita coisa para passar para a gente. A história de vida, o que ele já passou, como ele viveu, como ele construiu o que ele tem aqui, como ele construiu esse saber dele, às custas de que foi.
nós temos que nos inteirar mais disso. Com isso, com certeza o idoso terá uma qualidade de vida muito melhor com esses cuidados, que não são tantos assim também, né? E nós, com certeza, teremos mais saúde e mais vida. Muito obrigado e até o próximo.